Bem, nós vamos falar um pouco sobre o currículo inclusivo, os conceitos para a elaboração de um currículo inclusivo, as características que eles têm que ter, que o currículo inclusivo precisa ter para funcionar e como construir esse currículo inclusivo. Então, inicialmente, nós vamos falar de algumas coisas que são importantes para nós selecionarmos as atividades. O primeiro critério que nós vamos adotar é o desenvolvimento individual. Quer dizer, o currículo ele é individualizado. Eu não posso pensar em fazer um currículo que seja a partir que da turma e pedir para que o aluno se adapte àquele currículo. Eu tenho que pensar em algo que, mesmo partindo da turma, mesmo dentro do currículo que seja o currículo geral da turma, mas que seja específico para aquele aluno. Então, todo o currículo que eu fizer na educação especial, para atender às demandas da inclusão, ele tem que contemplar a individualidade do aluno. Cada aluno tem sua identidade, cada aluno tem seu jeito de aprender, e não é somente a questão ligada às atividades específicas para aquele aluno, quer dizer, dentro da realidade que ele possa fazer, que ele possa realizar a atividade, mas também as atividades apropriadas para ele. Se eu estou, por exemplo, no primeiro ano, em que a produção da escrita é muito importante, quer dizer, a escola ela vai priorizar a leitura e a escrita, é preciso também que eu pense que o que eu posso elaborar em termos de atividades para ajudar o movimento da escrita daquele aluno. Nós vamos ver daqui a algumas aulas algumas estratégias que nós podemos utilizar para desenvolver o movimento da escrita. Geralmente os alunos que têm algum tipo de deficiência intelectual também trazem algum tipo de dificuldade motora. Então é preciso que eu pense numa estratégia não somente ligada às atividades da escola, da classe, mas também que sejam específicas para aquele aluno. Então, o primeiro critério é o desenvolvimento individual. O currículo é individualizado. O segundo critério seria a questão da funcionalidade. Aquilo que eu estou elaborando, aquilo que eu estou pensando, é funcional para o aluno? O que é funcionalidade? É aquilo que vai dar vivência social, aquilo que vai ser utilizado na sua vida social, aquilo que vai ser importante para a aquisição da cidadania, né? Para o exercício dos seus direitos. Como, por exemplo, quando eu penso na funcionalidade que um exercício por exemplo, de pega de pinça, exercício da pega de pinça, da pega do lápis, isso é funcional, porque ele vai fazer esse movimento constantemente na sua vida social, não somente na hora da escrita da escola, mas também quando ele for, por exemplo, para o restaurante, quando ele for manipular os utensílios durante um jantar, durante uma refeição. Então é preciso pensar na funcionalidade, a questão também da higiene pessoal, do autocuidado, aprender a lidar com as demandas do cotidiano. Esse currículo que traz esses aspectos são currículos extremamente funcionais, porque podem ser utilizados fora da escola. A aprendizagem que ele tem na sala de aula, na escola, no espaço escolar, ele repercute também fora de sala. E a gente percebe muitos alunos que, manipulando materiais que são materiais psicomotores, eles, quando saem da escola, eles têm muito mais autonomia para lidar com as demandas da sua casa, da sua vida cotidiana. Então eu tenho que pensar realmente nesse aspecto da funcionalidade. Eu preciso também ver que a escola não é o fim do movimento do aluno, não é o fim das coisas. A escola é um meio para se adquirir as habilidades, para se adquirir as potencialidades, para se poder exercer uma vida cidadã e uma vida incluída no mundo social. Então a escola não é um fim, a escola é um meio para que o aluno desenvolva com qualidade a sua vida social, a sua vida familiar, a sua vida afetiva e assim por diante.
Um outro aspecto também que deve ser observado, outro critério, é a praticidade. Aquilo que eu vou desenvolver com aquele aluno, naquele momento, ele vai poder realizar? É algo prático para ele, quer dizer, algo que dá condição dele fazer, ou é algo que está além das suas possibilidades? Então, cada aluno vai ter um currículo individual, por isso que tem que ser individualizado, por conta das suas condições para realizar aquela atividade. É importante, por exemplo, quando eu estou numa sala de aula em que eu tenho cadeirante, é preciso que o layout, a disposição do mobiliário seja adequado para o movimento do cadeirante, quer dizer, seja prático, seja possível o seu movimento, a sua circulação em sala. Então a praticidade não é somente em si o material, a atividade, é também todo o contexto social da escola, todo o contexto dos atores que estão em volta do aluno, né? O professor, os colegas, a coordenação. Então essa praticidade ela vai envolver outros aspectos que não estão diretamente ligados ao exercício da atividade. Como, por exemplo, eu citei, né, o ambiente de sala de aula tem que permitir uma liberdade para aquele aluno, para que ele possa circular, para que ele possa exercer as suas atividades e que seja realmente um ambiente prático. Outro critério que é importante é a colaboração, quer dizer, essas atividades elas têm que colaborar para que esses alunos possam saber lidar com as demandas da vida diária. A vida diária, para um aluno com deficiência, às vezes é muito hostil, muito invasiva, muito desafiadora. Então, o que eu estou ensinando na escola, os materiais, as atividades que eu estou propondo para ele, elas são desafiadoras, elas permitem que ele se prepare para esse mundo de desafios, né? Eu tenho que pensar nesse aspecto também, que é muito importante. São critérios que são essenciais para o desenvolvimento de um currículo que seja funcional. A gente fala muito do currículo funcional, eu vou falar depois especificamente do currículo funcional e do currículo adaptado, mas a funcionalidade para o desenvolvimento do aluno é algo essencial, né? Para que eu aprendo na escola? Para que vai me servir aquelas habilidades que eu estou adquirindo em sala de aula, na escola? Elas têm que me servir para a minha vida social. Então, quando ela tem esse propósito, quando ela me coloca nessa condição de poder vivenciar essas habilidades fora da sala, fora da escola, realmente essas habilidades, essas estratégias que estão adotadas, elas são funcionais. Outro aspecto é que esse processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, né? Essa dinâmica, esse diálogo do professor com o aluno, do ensino com a aprendizagem, ele tem que ser sistemático e tem que estar de acordo com a idade do aluno. Aí a gente entra no outro aspecto que é importante. Por exemplo, não é adequado alunos maiores estudando com alunos menores. É preciso que, às vezes a gente fala assim, poxa, mas ele ainda não adquiriu a habilidade de escrita, como é que ele pode estar lá no terceiro ano? É importante que ele esteja no terceiro ano, lidando com pessoas da sua idade, no seu mundo social, e também aprendendo aquilo que ficou para trás. Quer dizer, o projeto de inclusão tem que ser um projeto que contemple esses aspectos, né? Esses aspectos que fogem à normalidade, como, por exemplo, um aluno normalmente a gente espera que o aluno que chega ao segundo ano já tenha o domínio da escrita e o terceiro ano já tenha o domínio da escrita e da leitura, mas pode não acontecer. Então, qual é a estratégia que a escola vai adotar para lidar com essas situações específicas? A escola tem que planejar essa estratégia. Então, esse processo tem que ser sistemático, isto é, tem que haver uma organização, ele não pode ser aleatório, ele não pode ser fora de uma sequência didática, de elementos que o organizem, ele tem que ser de acordo com a idade e também tem que pensar na questão cognitiva. Quando eu penso que alunos com deficiência intelectual, que nós falamos no início do nosso curso, que um dos fatores que mais excluem o aluno é a intelectualidade, então é bom a gente pensar o seguinte:
para alunos com deficiência intelectual, eu vou ter que preparar estratégias que possam possibilitar que esse aluno sempre prossiga nos seus estudos. Porque se eu não preparar essas estratégias, se eu não criar um projeto para ele, ele vai ser excluído. O que ocorre normalmente, a gente vê isso nas escolas, é que na educação infantil há sempre uma aceitação melhor, uma adaptação melhor do aluno, né? Uma adequação curricular melhor. Quando chega no fundamental, as coisas começam a ficar mais apertadas, mais difíceis, né? O aluno encontra muita dificuldade, e se a escola não criar suas estratégias, as suas saídas para esses aspectos, né? Não criar a sua instrumentalização para superar esses desafios, ele vai chegar no final do Fundamental 1 totalmente excluído, e geralmente ocorre isto. Não vai no Fundamental 2, ele evade da escola, ele sai da escola, porque a escola não tem adaptações adequadas, adequações, né? A escola não tem instrumentalização, nem estratégia para superar esses desafios. O professor, aquela pessoa que está articulando esse currículo, ela precisa definir as habilidades que ela quer desenvolver no aluno. Não é simplesmente, eles estão aprendendo a escrever, então vamos trabalhar leitura e escrita. Não é simplesmente isso. Ele tem essa habilidade, por exemplo, ele tem a habilidade de se concentrar, ele consegue se concentrar. Então, antes dele aprender a escrever, ou antes dele aprender a ler, ele precisa se concentrar. Ele precisa ter uma postura de aluno, ele precisa estar dentro de uma condição que ele possa sentar à mesa e aprender. Então, essa é uma habilidade que vem antes do exercício da leitura e da escrita. Então, é preciso que o professor estabeleça lá essa habilidade para ser desenvolvida. E dentro dessa habilidade que ele quer, ou dessas habilidades que ele quer desenvolver, ele tem que pensar o seguinte: quais estratégias eu vou utilizar para ele poder aprender essas habilidades, né? E quais estratégias eu vou utilizar também para poder aplicar o conteúdo que eu quero ensinar, o conteúdo acadêmico. Então, isso tudo são aspectos importantes que o professor deve considerar. Agora, é importante falar também que quem que constrói esse currículo, né? Isso é uma pergunta que muitos fazem, né? E dependendo da secretaria, dependendo da escola, da coordenação, isso vai passar. Pode ser o professor de educação especial, pode ser o professor regente, pode ser um professor específico, pode ser o psicopedagogo. Mas eu acho importante que haja sempre um diálogo entre esses atores. O psicopedagogo, se houver, o coordenador pedagógico, o professor regente, ou o professor da disciplina, que se for um caso de um aluno que está no Fundamental 2 ou no ensino médio, o professor da educação especial. Por quê? Porque o professor que leciona o conteúdo, ele sabe o que ele quer dar para a turma naquele dia, naquela hora, naquele mês, naquele semestre. E o professor especializado ou psicopedagogo tem um conhecimento, uma situação, uma condição melhor de poder criar estratégias para que aquele aluno possa aprender com maior facilidade. E a coordenação tem que ter um projeto para o seu segmento, assim como o gestor tem que ter um projeto para a sua escola. Então, na verdade, esse currículo é construído com todos esses atores, não é somente um responsável. Evidentemente que às vezes tem um profissional que sabe melhor fazer a adaptação, esse profissional vai estar ali sempre, porém, ele tem que manter um diálogo estreito com esses demais atores. E dentro também dessas características básicas, nós encontramos aquilo que é determinar os objetivos para que sejam trabalhados e reforçados. Quer dizer, os objetivos, construir habilidade para a leitura e para a escrita. Então eu tenho que trabalhar esses objetivos, né, que são as habilidades, e reforçar sempre isso. É algo que a gente aprende no nosso trabalho na educação especial, dentro de sala de aula, é que quanto mais sistematizada, mais organizada for a atividade, for a estratégia, mais produtiva ela é. Quando eu tenho
em mente a convicção do que eu tenho que fazer, das estratégias que eu posso utilizar dentro de uma demanda que foge da normalidade, mais eu tenho sucesso possibilidade de sucesso. Então, esses aspectos, essas características básicas dos currículos são importantes para que eu possa iniciar o trabalho dentro de sala de aula.